Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Cavile, Casa Virtual dos Espíritos. Estou muito feliz por estar novamente aqui com vocês para refletirmos juntos sobre mais um capítulo desta maravilhosa obra da parceria Chico-Emmanuel. Vamos agradecer ao nosso amado Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga, ao nosso benfeitor Emmanuel por esta magnífica obra e nos estar contemplando com esses ensinamentos e pedir que possamos realizar um bom trabalho, que esse trabalho alcance o maior número de pessoas, o maior número de corações e que, de alguma forma, toque o coração de alguém. Bom, hoje vamos trabalhar o capítulo 5, intitulado Educação. E só por esse nome já podemos inferir um ponto interessante aqui. Em virtude exatamente de termos estudado no capítulo anterior o tema instrução. Qual seria a intenção do autor Emmanuel, do autor espiritual, em colocar o tema educação logo após o tema instrução? Vamos ver isso no texto. O que quis dizer Emmanuel sobre o tema educação? Não seria a mesma coisa? Instrução, educação? Não seria trabalhar, talvez, o tema educação de forma um pouco mais profunda, para complementar o trabalho feito no capítulo anterior? Bom, eu acredito que a gente vai conseguir obter essas respostas após a leitura, a reflexão e o estudo, do texto. Então, ao final, espero que possamos responder estes questionamentos e conseguir compreender a distinção entre o termo educação, o conceito de educação para Emmanuel, e o conceito do que a gente viu no último encontro. Vamos à leitura de forma tranquila, passo a passo, intervindo naqueles trechos que nos farão refletir de modo melhor, e juntos chegaremos ao final com algumas questões bem respondidas que poderão nos auxiliar no nosso entendimento e no nosso dia a dia. Então vamos lá. Livro Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Dando continuidade, então, estamos no capítulo 5, Educação. Emmanuel vai começar de forma bem interessante. Disse-nos o Cristo, brilhe vossa luz. E ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Olha que bonito. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando profitentes do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual, depois da morte, na imaginária corte celeste. Vamos refletir um pouco. Emmanuel busca, no início já do capítulo, uma passagem bíblica que encontramos no Sermão da Montanha. Uma passagem lindíssima do Sermão do Monte. As chamadas bem-aventuranças, que nos penetra o coração cheio dessa energia indiscutível do Mestre Jesus. Brilhe a vossa luz. Já começamos a compreender o aspecto abrangente do que significa educação para o benfeitor.
onde ele pretende nos guiar, nos levar nesta reflexão. Na passagem bíblica mais completa, pois ele se vale somente de um trecho do versículo 16, capítulo 5 em Mateus. A passagem completa é: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Podemos notar que Jesus fala: brilhe também a vossa luz. Um pouco antes, numa passagem anterior, ele diz: vós sois a luz do mundo. Portanto, podemos depreender aqui que, assim como o Mestre é a nossa luz, a nos iluminar e guiar na estrada da evolução, nós também somos providos desta luz. No entanto, o alerta é para que não nos limitemos ao conceito de brilhar a vossa luz, aos conceitos mais místicos e de iluminação, oriunda fundamentalmente nas tradições orientais. O conceito de que buscássemos esta luz, esta iluminação nos templos religiosos, nas vidas solitárias dos conventos, dos monges, dos templos dos monges, dos templos místicos, não. Essa luz que deve brilhar em nós é algo mais palpável, mais próximo da nossa vida corpórea. Algo que podemos alcançar já nesta experiência atual. Vamos continuar. Hoje, no entanto, continua Emmanuel, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético, estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem reciprocamente, com o efeito de microscópicas explosões de luz. Olha que bacana. Olha que trecho interessante que Emmanuel nos traz. Vamos abrir aspas aqui. Vamos ver o que a ciência nos fala, né? O que a ciência nos adianta. E para isso eu trago uma frase interessante. Deixemos de lado a ideia de que o alcance desta luz é algo inatingível, por assim dizer. Jesus alerta que para que exerçamos a expansão desta luz em todas as situações e momentos da nossa vida. E a ciência humana nos adianta que o corpo físico nada tem de coeso, que somos a união de partículas muito pequenas que interagem entre si, formando uma espécie de corpo energético, por assim dizer. Embora não consigamos perceber esta divisão em nosso corpo, devido à nossa visão mais macro, né, maior, somos feitos de energia em partículas que explodem em luz. Olha que bonito. Isso é Emmanuel que está nos dizendo no texto. E aí eu trago uma frase da ciência, de quem trabalha com ciência. Vamos ver. Da escala nanométrica adiante, onde a biologia dá espaço à física para o entendimento, a matéria orgânica se apresenta como partículas infinitesimais
interligadas pelos potenciais energéticos inerentes à sua natureza, em um equilíbrio ideal de atração e repulsão por forças fundamentais. Edgar Ribeiro, um pesquisador físico, nos dizendo, de uma maneira bem técnica, né? Mas que a gente vai esmiuçar aqui, o que Emmanuel está nos dizendo, comprovando o que Emmanuel está nos dizendo. Então a ciência já comprova, isto é, como que podemos refletir nessa frase? A partir da menor escala utilizada pela física, a escala nanométrica, a partir dela, né, existe uma comprovação de que a matéria é composta por partículas extremamente pequenas, que fogem aos nossos sentidos, que reagem entre si por troca de energia em equilíbrio de atração e reação. Atração e repulsão, explodindo microscopicamente em luz. Olha que bacana, olha que bonito. Olha o que Emmanuel está trabalhando para nos mostrar o que Jesus quis dizer com brilhe vossa luz. Nós somos luz. Jesus nos disse, Emmanuel está me corroborando a frase, mas reparem aqui que ele quer nos mostrar a porção um pouco mais palpável, material mesmo do corpo, né? Porém, a importância é que esta luz interna, esta luz interior, que pode ser emanada de todos nós, ela é exatamente o conceito dessa educação que devemos trabalhar em nós. Imaginem a quantidade de luz emanada de um ser que está equilibrado em amor e sabedoria. Vamos imaginar isso. Bom, dando continuidade, Emmanuel continua. A química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. Olha o que ele está nos dizendo. Raios mentais. Então aqui ele já está começando a fazer alusão ao primeiro capítulo, que falou de mente. As ciências naturais, como a física, ele está dizendo, a química, até mesmo a astronomia, nos mostram que vivemos em meio a um emaranhado de energia. E, no meio disso tudo, temos a nossa mente, espelhando, refletindo, em meio a uma ação, uma situação de ação e reação, né? Reflexão e assimilação, numa rede de vai e volta, refletindo essas ondas mentais sutis, que são fundamentalmente pura luz. Bom, vamos dar continuidade, né? O pensamento é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio, que são essas partículas de luz, que, arrojado pelo fulcro luminescente, ou seja, um sustentáculo luminoso que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação, ou seja, esse fluido cósmico ou plasma divino. A mente humana
É um espelho de luz emitindo raios e assimilando-os. Repetimos. E, sem dúvida, que nesse trecho o autor nos explica de maneira espetacular o que representa o nosso pensamento. Para ele, o pensamento é algo muito maior, muito mais abrangente. Ou seja, é pura energia sutil e criadora, que alcança o mundo no movimento de ida e volta, de ação e reação, podendo inclusive ser medido. Daí eu trouxe para a gente pensar. Olha a frase que está no livro Pensamento e Vida, lá na introdução. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Está lá na introdução. Então aqui ele está confirmando essa ideia de que o pensamento é esse algo maior, né? É mais abrangente, pura energia sutil, que reflete num complexo de ação e reação. E que ele está confirmando aqui nesse texto que pode também, como os fótons, ser medido. Imaginem isso. Imaginem uma tecnologia humana, por exemplo, que pode desenvolver-se a tal ponto que possamos mensurar a energia mental do ser humano. Ele explica que assim como os fótons, que são partículas de luz mensuráveis, sustentando o plasma divino, o nosso pensamento é a energia mental também mensurável, capaz de criar a vida que procuramos. Portanto, ao crescermos em amor e sabedoria, como vimos no capítulo anterior, instrução, cresceremos também em educação, nos tornando portadores desta luz que percorre o espaço, o plasma, refletindo e assimilando. Ele também aqui faz menção ao primeiro capítulo, e a menção aqui é clara, nos lembrando que a mente é o espelho que reflete a vida. E a educação, de forma mais abrangente, é exatamente este amor e esta sabedoria. As duas asas que trabalhamos no capítulo anterior, que vão nos levar ao progresso, que vão nos levar à evolução. É o estudar e servir, né? É o conhecimento e a virtude, o amor e a sabedoria, refletida na vida em toda parte como um espelho de luz. Muito, muito bacana. E aí continua ele nos dizendo, esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna, ou nas anfractuosidades do precipício. Ou seja, uma cavidade numa superfície, né? Como se esse espelho fosse essa pedra incrustada. Para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentrance das trevas à custa do esmeril do trabalho. Reparamos, assim, a necessidade imprescritível da educação para todos os seres. Olha só que legal. E aí vamos refletir. Esse espelho, essa mente, ela estará sempre presa, incrustada, como uma pedra bruta, porém valiosa, cheia de luz, se não desenvolvermos a educação. Se continuarmos na ignorância. E aí eu coloco uma frase aqui. Eu trago uma frase para um provérbio chinês para a gente refletir. Uma pedra preciosa não pode ser polida sem atrito.
tampouco podemos ser aperfeiçoados sem provações. Olha só que provérbio bacana, né? É razoável entendermos que somente à custa de muito trabalho no mundo interno, no nosso mundo interior, do entendimento do amor, da conquista do conhecimento, do desenvolvimento do autoconhecimento, caracterizando um dos principais ensinamentos trazidos pela codificação espírita, que está assinalada no capítulo 6, Instruções dos Espíritos, Mensagem do Espírito da Verdade, em Paris, 1860. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, é o amor e a sabedoria. O amor e a instrução. É o Espírito da Verdade nos dizendo: desenvolva o amor, desenvolva a sabedoria, as asas que irão te ajudar no caminho da evolução, irão te desenvolver no caminho da evolução. Isso junto nos torna prontos e educados. Isso junto, o amor e a sabedoria, somam a educação para desenvolvermos o nosso caminho em direção à luz. Enfim, é necessidade indiscutível para cada um de nós o desenvolvimento da educação na maior abrangência possível. E a doutrina espírita, como esse consolador prometido pelo Mestre Jesus, é, sem a menor dúvida, sem sombra de dúvida, a ferramenta, o recurso essencial para alcançarmos essa condição. Bacana, né, pessoal? Bom, continua ele. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos. Lição verbal no Sermão da Montanha. Brilhe vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. É o Mestre Jesus nos alertando para que brilhássemos, para que buscássemos o desenvolvimento de nosso olhar para dentro, para o mundo interno, a busca do reino dos céus em nós, a fim de crescermos e encontrarmos essa luz divina que está em nós, como a luz que somos. E para finalizar, o último parágrafo do texto, Emmanuel continua numa parte imprescindível do texto. Uma conclusão maravilhosa. Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só à força de instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza,
pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Bonito, né, pessoal? Agora vamos tentar, na nossa reflexão, esmiuçar esse último parágrafo. Reparem a grandeza do ensinamento nesse trecho final do texto, onde Emmanuel encadeia todo o ensinamento ministrado até aqui nesta obra, considerando a educação como um conjunto de atitudes que imprescritivelmente devemos anotar em cada um de nós. Vejam o encadeamento de ideias. E aí eu vou pedir licença para reler esse último trecho do capítulo, para a gente ir desenvolvendo a ideia e refletindo a ideia pouco a pouco. Para que vocês entendam o que Emmanuel está fazendo, trazendo esse encadeamento de ideias. Reparem, mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, inteligência, campo íntimo, moral, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, amor e sabedoria. Não será conseguida tão só a força de instrução. Então, ele está nos dizendo que para alcançar essa educação, alcançar essa luz que nós vamos fazer brilhar, não basta somente amor e sabedoria. É, sem dúvida, parte principal para desenvolver o progresso humano. A asa do amor e a asa da sabedoria. Mas ele está nos dizendo aqui que somente a força de instrução, de conhecimento, de aprender, de aprendizado, não bastará. Que se imponha de fora para dentro. É preciso o amor, a bondade, a caridade, que vem de dentro para fora. Mas sim, também com a consciente adesão da vontade. Não adianta nada. Se nós não tivermos vontade, nós não vamos nos desenvolver em sabedoria, amor e, por consequência, em educação. É preciso fazer uma alusão ao segundo capítulo da obra. Olha o encadeamento de ideias. A vontade. Quando ele fala do amor e da sabedoria, ele está falando do capítulo 4, instrução. Quando ele fala da vontade, ele está falando do capítulo 2, né, do segundo capítulo. E aí ele continua. Mas sim, com a consciente adesão da vontade, que em se consagrando ao bem por si mesma, essa vontade, essa gerência do escritório, mente, coordenando, impulsionando a realizar, como a consciente consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza. Cooperação. Aí ele faz alusão ao terceiro capítulo. Sem constrangimento de qualquer natureza, ou seja, com cooperação. Pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa. Mente. Alusão ao primeiro capítulo da obra. Então, o encadeamento de ideias que ele faz aqui para a gente é para que a gente
utilize a vontade com a cooperação para colocar a mente impulsionada no sentido de desenvolver o amor, a sabedoria, as duas asas e, consequentemente, chegar à educação. Só que para isso, nesse campo subjetivo das ideias, a gente precisa realizar isso já, nesta encarnação. E aí ele fala no texto, capaz de refletir a mente, né? Capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro, nesta vida, como esse aparelhamento orgânico desta existência. Transformar o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Fantástico, fantástico esse encadeamento de ideias, esse passo a passo que a gente pôde destrinchar para compreender que vamos utilizar nesta vida. Por isso eu falei lá no início que é para a gente já brilhar a luz já nesta vida. Utilizar esse componente orgânico, esse aparelhamento orgânico, que é o cérebro. Algo palpável, concreto, para projetar reflexos de beleza e sublimação, utilizando o campo subjetivo, a vontade, na mente, com a cooperação, desenvolvendo as asas do progresso, amor, sabedoria, para alcançarmos essa educação. Essa educação que chegamos ao final do texto com um conceito robusto de que a educação é essa luz, essa coisa essa virtude que está dentro de nós, no qual nós vamos fazer brilhar, como ensinou Jesus. Então, pessoal, um estudo extremamente compensador, né? Um estudo extremamente consistente, onde a gente pôde construir a ideia, lógico, com essa obra que traz conceitos assim que explodem a nossa mente. A gente pôde, sem dúvida alguma, refletir bem, refletir de forma consistente, tranquila, para chegar ao final com esse entendimento de tudo que precisamos desenvolver a fim de alcançarmos essa educação e essa luz brilhar. É o que eu desejo para cada um dos que estão aqui comigo até agora. Que possamos abstrair o máximo desse conteúdo da obra e colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa prática diária, a fim de melhorarmos, a fim de alcançarmos um ganho já nessa vida, já nessa existência. Muito obrigado a todos por chegarem até aqui comigo. Espero todos para darmos continuidade nos próximos vídeos, desenvolvendo essa ideia maravilhosa, essa cartilha que nos guia de forma primorosa aqui nessa existência. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe. Jesus nos proteja, Jesus nos ilumine. Fiquem com Deus.